Grupo Fazano, há mais de 100 anos, vendendo serviço, ambiente e comida. Beto, são quantos anos de Fazano? 25,5. 25,5 como sommelier no Fazano. Além de sommelier, você tem experiência como comem, garçom. Pois é. Toda a minha carreira, assim... Dedicada ao salão. Foi dedicada ao salão, exatamente. Você acha que Eu você não tem o imagino- dom de trabalhar no salão? Eu acho que essa é a maior virtude minha, acho que é essa. Sommelier, aliás, é bom frisar isso, é o profissional que se ocupa do serviço de bebidas do estabelecimento. Não é apenas o cara do vinho, o degustador de vinho, todo mundo confunde. Não, é o cara do serviço. Se ele não gostar de servir, ele pode ser enófilo, jornalista de vinhos, pode ser tudo. Mas não gostar de servir não é sommelier, é outra história. Quando começou o curso da AMB Morumbi, de gastronomia, eu e o Paulo Ferretti montamos o curso de vinhos e eu dei aula lá por algum tempo, pouquinho só, porque tinha que acordar muito cedo, né? Acordar às 6 horas da manhã para quem trabalha até madrugada, complicado. É impressionante, as pessoas que ninguém lá falava de, eu quero ir para a sala. Ninguém falava Todo de mundo sala. se forma, Isso há quantos anos? hotelaria, gastronomia se forma, ninguém fala. Eles têm as matérias referentes à sala, né, mas pouca gente faz isso. É uma pena, porque é importante, e é importante dizer que essa história de serviço descontraído faz parte. Agora, tem que ser bom descontraído. O Fazano começou no centro, onde hoje é a doçaria Matilde, né? Depois foi para o Conjunto Nacional. Teve já Vieira de Carvalho, tiveram vários do centro. O Conjunto Nacional nos anos 60 e depois teve por um pouquinho esse chamado Fazaninho aí na Mauri, nos anos 80, e inaugurou no começo, foi 1990, inaugurou o sofisticado, como é hoje a cara desse daqui, na Doc Lobo. O Rogério, ele tem essa capacidade de renovação, cabeça sempre pensante, e sempre quando a gente começa a parar um pouco no tempo, ele tem alguma ideia brilhante. Foi, por exemplo, o outro foi o restaurante, foi assim, o primeiro a trazer o arroz importado para fazer risoto, ali na Doc Lobo. Depois carnes importadas. Depois, ficou naquela mesmice, a gente estava um pouco estagnado. A gente sente a estagnação às vezes. E ele disse, não, nós vamos fazer agora a massa na hora. Então montou a massa com uma vista para o salão, começou a fazer massa na hora. Hoje muitos fazem, né? Então, já que nós estamos falando de serviço de excelência, eu vou te acomodar devidamente aqui. Muito obrigado. Bem-vindo. Tem que ser bem magro para fazer esse tipo de serviço. Eu não caberia. Ajuda, né? Olha, tem gente que diz, eu vou para um restaurante para comer, pouco importa que talheres, pouco importa os toaletes. Se você entrar no toalete, é assim, é uma sala, dá para você viver ali dentro. É um banheiro. Aqui, melhorou, né? Desculpem. Um bom papel higiênico, aquele que se não fura o cu. Isso é uma despesa alta, sabia? Trocar flores todos os dias. Flores, claro. Até antes de ontem, você entrava no Fazano, especialmente no antigo, antes de ir pro hotel. Acho que eu tenho a impressão que as bebidas mais vendidas, mais encontradas na mesa era Red Label e Black Label, era o whisky. Sem dúvida. Hoje não, hoje as pessoas bebem mais vinho. Houve uma evolução gradativa até chegar nos dias de hoje, onde, lógico que se toma uísque, mas o uísque é para um outro propósito. É raro você ter uma mesa hoje num restaurante, e não é só aqui no Fazano, em vários restaurantes, até mais despojados. É raro você ver uma mesa que não tem uma garrafa de vinho, um copo de vinho. Agora, tem um lado perverso, do lado perverso da história são os preços, né? Tem hora que dá vontade, eu mesmo, né? Eu quero tomar cachaça. Um lado magnífico de mais vinho chegando no mercado. Aliás, eu não sei aonde está saindo todo esse vinho. Toda hora tem um importador novo, tem novidades. Tem muito vinho moderno, né? Vinhos naturais. Não se falava nisso há alguns anos. É uma onda de novidades biodinâmicos. Excelentes, e tem muitos excelentes. Qual a diferença um vinho biodinâmico para um vinho natural e um vinho clássico? Assim, existem os vinhos ditos convencionais, hoje convencionais, em que você pode usar agrotóxicos, pode usar pesticidas,
para combater ervas daninhas, depois a famosa história do anidride sulfuroso, que é conservante do vinho, entre outras coisas. Esse é um dito convencional. E aí tem o vinho orgânico, né? Agricultura orgânica, fácil de entender. E o biodinâmico é baseado nas teorias do Rudolf Steiner para a agronomia. Então considera fases da lua, do sol, muito mais do que outros, do que o convencional. Tem alguns compostos, espécie de homeopatia que se coloca na terra, a base de urtiga, camomila. E alguns vão para um lado quase que esotérico, que aí eu não chego a compreender muito bem. Dá para compreender alguma coisa, mas não tudo. Isso é muito legal. Sem, com. Como o sommelier faz para sugerir uma bebida sem cagar a regra? Vamos lá. Falar de serviço em geral, inclusive. Primeiro que o melhor serviço, para mim, é o serviço da naturalidade. Primeiro, se ele escolher alguma coisa, o sommelier, tá bom. Eu quero escolher um Pinot Noir, esse Pinot Noir aqui. Pois não, senhor. Você não tem que contestar, claro. Não tem que ficar falando sobre a uva, porque tem sommelier que fica descrevendo. Palestra. Fica palestrando. Horrível. Horrível Comida mesmo. e bebida com palestra, a pior coisa. Isso mesmo, tô de acordo. Pior serviço. Se ele pedir, sim. Claro. Como é que é essa região, Manuel? Aí o sommelier entra com toda a capacidade que ele tem, mas não precisa disso. Eu acho que tem que ser despojado também. Fala-se tanto de sofisticação, né? Estamos no restaurante sofisticado, mas você tem que ser descontraído. Cada vez mais, porque o mundo não é tão descontraído aí fora. Então chega aqui, pra rir. Os reality shows passam uma ideia péssima de competição. Sem dúvida. Tudo, não é isso. Aqui no salão, acho que nem existe reality show. Mas em cozinha boa, cozinha silenciosa. O que torna o caro bom? O que justifica o preço? Olha, primeiro que existem em várias áreas existem preços para shows, futebol hoje. Se você pega uma cadeira no palestra, no Allianz... Palmeiras tem mundial? Tem, 51, tem uma camisa inclusive, tem uma camisa do Palmeiras. E a gente quer a segunda agora, né? Parece que... Bastante gente discorda, mas tudo bem. Tem um projeto aí pro segundo mundial. Acho que são três partes que você tem que considerar no lugar. A cozinha, a qualidade da comida, o serviço é outra coisa, e o ambiente. O ambiente, a cadeira, o som, a mesa, a toalha de linho, os talheres adequados, os copos. Essa é uma geração que as pessoas roubavam cinzeiros. Né? É verdade. Eu lembro que uma pessoa que nunca... alguém inexperiente em restauração foi montado, eles compravam os melhores cinzeiros, né? Esse cara nunca teve restaurante, por isso que ele tá comprando cinzeiro bom. Fio dental, senhor. Agora tem esses na parede, né? Porque antes começaram a deixar... Por isso que prenderam. Por isso que É prenderam. inacreditável. Isso em restaurante sofisticado, né? A gente pode olhar a cozinha? Claro que a sim. gente é ótimo, né? Mas falando sobre gastronomia de hotel, no último final de semana eu estive no Hotel Meliá, em São Conrado, Rio de Janeiro, um hotel 5 estrelas. É lindíssimo o hotel. O serviço é bom, o serviço do hotel 5 estrelas, tudo. Mas o restaurante é um lixo. E o serviço de vinho, você acredita que eles não têm adega? Esse pode ser ruim, isso é caro. Porque... Não tem nem móvel, assim, cara. Não tem, não, é vinho da caixa. Mentira, serve o vinho quente e oxidado. Aliás, temperatura é algo fundamental em bebida, né? É uma coisa que... Em toda assim, bebida. Eu, quando eu vou dar aula para sommelier, assim, eu fico falando meia hora de temperatura, juro. Mas para todas as bebidas, o que inclui cachaça. Porque a hora que você vai no calor de dezembro, você vai estar 40 graus aquela cachaça. Não, a cachaça tem que ser servida a 22 ali, sim, sabe? No máximo 25. Não dá, né? O Fazendo tem boa oferta de cachaças? Tem. E a gente escolhe aqui uma boa seleção, não é imensa, mas
atinge assim, todos os tipos de madeira, todos os tipos, os principais tipos, todos os tipos é impossível, os principais tipos, madeiras diferentes, qualidade boa de tudo e estados diferentes também. É que legal. É, diversidade. Tem uma coisa curiosa, assim, as pessoas acham que isso vai ser serviçal, a ponto de um dia um jornalista na Veja, importante jornalista, ter falado, olha, o seu filho, se ele tem que crescer e tal, senão ele vai... se ele não estudar, ele vai ser pode ser apenas um garçom, meio que desprestigiando um serviço como tantos outros. Não é nem para ter dó e nem para dizer que é inferior. Mas existe essa ideia, porque talvez antes, assim, tinha aquela história de tratar garçom assim, né, chamando, mas é uma outra história, porque garçom é uma coisa fundamental, importante. Eu acho que a gente tem que caprichar, ter capricho pelas coisas. Então eu acho que qualquer restaurante pode ser assim, qualquer boteco pode ser assim. Boteco tem que ser legal também, claro. Tem que ser bem atendido. Então é isso. Então eu acho que uma coisa não exclui a outra. É isso que é importante. Isso daqui é um estilo, como existem tantos outros estilos. Mas eu acho que isso daqui é importante para o mundo para sobreviver essa questão do serviço de excelência, como eu costumo dizer. Longa vida, boa restauração. Gratidão. Beijo de brindes. Na verdade, eu vim aqui só pra isso. Só pra afilar o tiramisu.